Portanto, nós vamos ter o privilégio de ouvir aqui e assistir aqui a uma exposição do senhor delegado Benito Augusto Galiani. Com a palavra, Vossa Senhoria. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. É com muita honra que estamos aqui a participar desse tão importante debate, que é um tema que, na verdade, ele afeta hoje muito maior e em voga no país, que é a questão do aumento dos homicídios. Na verdade, acho que toda a campanha que trata aqui do aumento está vertida a esse aumento quase que desenfreado na quantidade de homicídios, né, mortes violentas no país. Bom, nosso painel, nós fomos convidados para falar sobre a campanha do desarmamento. Embora nós não tenhamos a participação na execução da campanha, a polícia sempre foi parceira no sentido de disponibilizar suas unidades administrativas para fim da própria execução da campanha. Bom, adentrando ao tema campanha, desarmamento. Desarmar é bom ou ruim? É óbvio que para a polícia, quanto menos pessoas armadas na rua, muito melhor. Até para a própria atuação nossa, no sentido de confronto, de abordagem, não tenha dúvida que é muito importante menos armas em circulação nas ruas. É possível desarmar a população? Acreditamos que não. O próprio plebiscito, que foi levado a efeito há um tempo atrás, já demonstrou isso. Os colegas que antecederam já falaram da questão de fronteira. Quer dizer, a arma é meio de proteção do indivíduo e é uma coisa que a gente não pode trazer aqui uma tese utópica, no sentido de que vamos desarmar toda a população. Isso não é cabível. Eu acho que a gente tem que focar na finalidade da campanha, que ela nos parece estar atrelada à diminuição dos homicídios, como já foi falado. Desarmar a população diminui a taxa de homicídios? Bom, acreditamos que não. Veja, exemplos do exterior, né? Tudo bem, temos a nossa cultura, mas vamos aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele tem uma cultura própria armamentista. É um país armado, aliás, muito armado. A população lá é bem maior que a nossa. No entanto, a taxa de homicídios é muito menor. Então, na realidade, essa relação armamento e homicídio, ela não é tão direta, não é? Embora, lógico, temos que guardar aí as diferenças culturais. Questão até de situação econômica. Até nos Estados Unidos existe até uma piada, diz que, eu até transcrevi, que Deus criou o homem diferente, mas foi coach que os tornou iguais. Quer dizer, até nessa cultura da arma como proteção, né? Coach foi um sujeito industrial que ele aperfeiçoou o armamento, né? Bom, nós fizemos uma breve pesquisa, nós tivemos até no Senado para debater o mapa da violência 2011, há uns dias atrás, e lá se debateu justamente uma pesquisa que foi levada a efeito. Essa pesquisa é muito ampla. Nós fizemos uma leitura assim geral e algumas coisas vêm à tona. Por exemplo, em 2006 foi em seguida a campanha do desarmamento. Tem os dados que nós buscamos até da própria pesquisa, 4.578 homicídios em 2005. Em 2006, logo em seguida a campanha, onde retiramos, nós todos, a sociedade retirou de circulação mais quase 500 mil de armas, os homicídios passaram para 49.145, de 47 para 49. Então, quer dizer, embora menos 500 mil de armas em circulação, o homicídio tendeu a crescer. A campanha, efetivamente, nosso tema é esse, ela atinge diretamente o cidadão de bem. Vocês verificam que atinge até um pouco indireto o criminoso, mas é diretamente o cidadão de bem. Este
o homicídio praticado pelo cidadão de bem, que é o cidadão comum, ele é mais de ímpeto. Não é um homicídio do criminoso, que ele advém como meio para a prática do crime ou para acobertar o próprio crime. É diferente. Então, esse cidadão de bem, ele pratica homicídio com os meios que estão disponíveis. Volto a dizer, no ímpeto. Não é? Então, pode ser com faca, com copo, se houver ali aquela situação de confronto em que ele vai partir para a situação cabal, ele vai utilizar o meio que lhe é disponível. Então, na realidade, ela influi, essa campanha, no que diz respeito ao homicídio, e ela é focada no cidadão comum, ela influi pouco, mas influi. Ela diminuindo a arma em residência, óbvio, diminuirão também os acidentes com esse armamento. É óbvio, diminuir o número de armas em residência, diminui também aquela arma que seria objeto do roubo, que vai passar a integrar aquele rol de armas ilícitas na mão de criminosos. Não é? O senhor tocou num assunto muito importante, uma pergunta muito importante do senhor com relação ao Estatuto dos Armamentos. A nossa legislação, ela é pesada, ela é moderna, é pesada, mas, o senhor veja, legislação, não é? Ela, embora pesada e com vários instrumentos para a repressão, ela não contribuiu na redução de homicídios. Volto a dizer, então, a arma, homicídio, né? Então, houve uma modificação, sim, provavelmente não se aumentou tanto, mas também não se reduziu. Então, talvez a legislação e toda a campanha ela tenha conduzido para evitar um aumento a maior, mas efetivamente reduzir, nos parece que não. Acho que isso volta àquelas conotações, né? A gente tem que tratar o crime doloso, o crime contra a vida, em duas vertentes. Aquelas formas culposas que são violentas, o acidente de tráfego é uma forma de morte violenta, e os homicídios estão ali catalogados também nesse rol, não é? Temos aqui, nas dolosas, basicamente três rols de fatores que impulsionam. O fator resultante do emocional, a raiva, o ódio, a paixão, não é? Isso, aí sim, talvez a arma não disponível torne um pouco mais difícil para o sujeito agir, né? Temos aquelas que derivam dos crimes, o homicídio, o latrocínio, não é? Os crimes que acabam ceifando a vida. E aquelas que são derivadas das anomalias psíquicas, né? O sujeito, um psicopata, né? São as três vertentes. Bom, dentro dessa campanha, volto a dizer, nos parece focada no cidadão de bem, quem devemos desarmar? Não é? O criminoso, sempre e a todo custo. Como? Foi falado aqui. Atuações de inteligência, atuações repressivas, não é? Na realidade, é o combate efetivo à criminalidade, seja no próprio uso da arma ou ela como meio para outro crime. Ao cidadão de bem, devemos desarmá-lo? Depende. Depende. Ao cidadão de bem, em que circunstâncias ele deve ter ou não a posse de arma? Então, a campanha tem que atentar a isso, não só a campanha, mas a legislação também em vigor. Veja bem, o que nós devemos adotar como regra é a não circulação da arma, o porte da arma em público. Isso deve ser regra. Isso aí acho que ninguém discute aqui. Deve-se evitar ao máximo, adotar todas as medidas no sentido de praticamente proibir que o cidadão porte arma de fogo em via pública. Tá? A posse em domicílio, ela deve ser permitida ao cidadão de bem, por que não? É um meio de proteção. A arma é um meio de proteção. Correto? Veja, e aquele cidadão morador do cantão, do interior, onde ele tem que se proteger do animal selvagem? É necessário para ele. A arma, na verdade, é um meio de proteção da própria vida. Então, temos que olhar essa situação. Quais as armas que devemos permitir para o cidadão de bem? Então, na realidade, a legislação, acho que ela tem que ser mais inteligente nisso. Talvez ela tenha que focar com mais precisão. Por exemplo, o intuito, para nós aqui, o único intuito do cidadão que não é policial, que não tem o dever de agir, tá? Ter uma arma em casa é para autoproteção.
ou da sua família. Eu acho que não tem que ter outro. Né? Então, por que permitir ao cidadão o uso, a posse de uma arma longa, uma arma raiada longa, uma arma de tiro já a longa distância, não uma arma, em tese, não arma de defesa, não é? A arma de defesa, em tese, são as armas curtas, de determinados calibres. Eu acho que, com relação aos calibres, acho que está muito bom, com relação à arma curta. Diferente daquele cidadão que mora na fazenda, que precisa realmente de uma arma diferenciada. Então, para aquele, a gente deveria pensar em armas de alma lisa, são armas cartucheiras, né? E com calibres menores. Hoje nós temos a liberação para qualquer um, seja no campo ou no meio urbano, de uma arma de alma lisa calibre 12, conhecida vulgarmente como escopeta. Essa arma qualquer um pode comprar. Então, veja bem, ela é uma arma de defesa? Mas o potencial de letalidade dela é muito alto. Então, a gente tem também que equilibrar essa questão. Não é? Vamos lá. Eu acho que, assim, dando um pitaco aqui na questão de armamento, talvez o máximo que se deveria permitir nessas armas longas de alma lisa seria um calibre 20. Estou até adentrando em questões mais específicas, mas acho que isso faz parte. Né, Bom, como controlar o armamento do cidadão de bem? As armas que já estão de posse do cidadão de bem, não estou dizendo do criminoso. O criminoso é, em hipótese alguma, aquele cidadão de bem. Aquela arma, nós temos que permitir a todo custo que o cidadão tenha facilidade no seu registro, porque é do registro que se partem as investigações. Se você tiver elementos que apontem o proprietário da arma, você não pode nem chegar no homicídio, mas pelo menos naquele que vendeu a arma, né? Você faz toda a cadeia. Então, nós temos que adotar meios que facilitem o registro. Por exemplo, o registro hoje está centralizado na Polícia Federal. Não estou dizendo, não estamos querendo tomar aqui as atribuições do colega que saiu, que é do controle do armamento. Mas, veja bem, por que não se permitir por convênio que o registro seja levado a efeito em todas as delegacias de polícia do país? Porque, veja bem, as unidades, o colega acabou de falar aqui, as unidades elas são centralizadas. Então, as delegacias em todo local, você tem uma delegacia de polícia. Então, eu acredito que nós temos que facilitar ao cidadão o acesso mais rápido a um meio de registro, para tornar lícita aquela arma que hoje está ilícita, não é?